mas eu acredito que o tema da nossa live vai ser um tema muito interessante. Eu espero que agrade a todos, que eu atenda aí as expectativas de vocês, tá bom? Bom, então vamos começar aqui a nossa live. Conforme as pessoas forem chegando, a gente vai fazendo uma recapitulação. O tema da nossa live de hoje é a forma mais eficiente de investir em imóveis e receber aluguéis recorrentes. Então, qual seria essa forma mais rentável, mais inteligente e mais eficiente de você ter uma renda passiva, ter uma renda extra advindas dos aluguéis de imóveis? Então, a gente tem basicamente duas formas de investir em imóveis e receber aluguéis recorrentes. Então, a gente tem duas formas basicamente. E quais seriam essas duas formas? A forma mais usual e conhecida por todos, que é você adquirindo imóveis físicos e buscando inquilinos, negociando esses imóveis no mercado. Essa é a primeira forma e a forma mais conhecida por todos, mas existe uma outra forma, que é a forma mais eficiente de você investir em imóveis e ter uma renda recorrente através do aluguel desses imóveis, que é investindo através de fundos imobiliários. E hoje a gente vai ver, eu vou falar para vocês e vou explicar passo a passo o que são os fundos imobiliários, como você ganha com esse tipo de investimento e como você consegue investir através dos fundos imobiliários. Então, por que eu digo que esse tipo de investimento é um investimento mais inteligente e mais rentável para o investidor que deseja ter rendimentos recorrentes advindos dos aluguéis de imóveis? Porque esse tipo de investimento, esse instrumento de investimento, ele, muito embora ainda não seja muito conhecido pelos investidores, as pessoas que gostam de investir em imóveis, ele é uma ferramenta muito interessante porque ele traz para a gente várias vantagens quando comparado ao investimento em imóveis físicos. E eu fiz uma colinha aqui para vocês para não deixar de falar absolutamente nada. Quero trazer tudo para vocês aqui. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é o que são fundos imobiliários. Então, o que é um fundo imobiliário? Uma forma mais simplista de esclarecer isso para vocês é que um fundo imobiliário é uma comunhão de recursos de vários investidores com o objetivo de adquirir imóveis ou ativos imobiliários, porque podem ser imóveis físicos, mas também podem ser títulos de dívida lastreados em imóveis. Então, você, como investidor, junto com outros investidores, se juntam e cada um coloca um pouco de dinheiro, junta os recursos de vocês, compram imóveis de grande padrão, imóveis que você, pessoa física, individualmente, para adquiri-los, teria que ter um valor patrimonial enorme, na base de milhões, então, porque são grandes empreendimentos. Então, vocês se juntam o capital de vocês e adquirem esses imóveis. Esses imóveis, eles vão fazer parte do fundo. E cada um de vocês vai ter direito a uma parte desses imóveis. E vocês vão também ter direito a receber os aluguéis que advirem desses imóveis. Tanto os aluguéis como os juros advindo dos títulos de dívida também. Então, todos os ativos, todos os lucros dentro desse fundo imobiliário devem ser repartidos entre os investidores que são os sócios cotistas. Então, basicamente, um fundo imobiliário é isso. Ele é uma comunhão de recursos de vários investidores. E aí esses investidores se juntam, adquirem imóveis ou títulos de dívida lastreado em imóveis, ou podem também ter o objetivo de construir
imóveis para posterior venda. Então, cada fundo tem a sua política de investimento, a sua estratégia definida. Então, quando você entra num fundo, é interessante que você olhe o fundo, analise a política de investimento daquele fundo, como é que ele investe, qual é o objetivo dele, se é comprar imóveis para comercializar, ou se o objetivo dele é comprar imóveis para alugar, ou se o objetivo dele é comprar terrenos para construção. Então, ou então, se o objetivo desse fundo é comprar apenas títulos de dívida e receber juros desses títulos, então é importante que você olhe, se atente a isso, a estratégia daquele fundo que você está entrando como sócio cotista. Então, isso é basicamente um fundo imobiliário. E quais são os motivos, quais são as vantagens do investidor em investir através de um fundo imobiliário ou investir comprando um imóvel físico? Eu trouxe aqui para vocês 5 motivos pelos quais você deve investir, ou seja, deve escolher a forma mais inteligente de investir em imóveis e, consequentemente, receber aluguéis recorrentes desses imóveis que tem dentro do fundo. Então, eu trouxe aqui para vocês apenas 5 motivos. Mas é claro que se vocês olharem, se vocês começarem a estudar sobre esse tipo de investimento, vocês vão achar vários outros motivos que vão levar vocês a entender o porquê esse tipo de investimento ele é muito mais inteligente, mais rentável, mais eficaz do que você investir em imóveis físicos. Então, o primeiro motivo que eu coloquei aqui para vocês é que vocês têm, dentro desses fundos imobiliários, uma gestão profissional. Então, vocês têm um profissional gerenciando, cuidando desses imóveis. Então, seja para aluguel, seja para comercialização ou para compra de títulos de dívida, você tem ali um gestor e um administrador profissional cuidando do seu patrimônio. E para isso, você paga uma taxa de administração que é em valores percentuais anuais sobre o valor do seu patrimônio dentro do fundo. E essas taxas que você cobra, que você paga de taxa de administração num fundo imobiliário, elas não chegam nem a 2% anual sobre o valor que você tem investido. Em contrapartida, quando você compra um imóvel e coloca esse imóvel numa administradora para que ela cuide da gestão, do aluguel do seu imóvel, você paga de 8 a 10% sobre o valor do imóvel, ou seja, do valor do aluguel mensal. Então, você paga de 8 a 10% sobre o valor do aluguel mensal desse imóvel, só para a administradora cuidar do seu patrimônio. Ao passo que você pode, de uma forma mais inteligente e mais rentável, pagar muito menos por isso. E eu trouxe aqui e vou trazer como exemplo para vocês o fundo HGBS. O HGBS 11, ele é um fundo imobiliário que investe em shopping centers. Então, ele adquire partes de shoppings ou shoppings inteiros com o objetivo de alugar as salas, né? Então, ele ganha com a renda dos aluguéis das lojas e do espaço físico como um todo desses shoppings. Então, ele tem o aluguel da área do estacionamento, tem aluguel das lojas e cada loja tem um valor, tem a praça de alimentação, tem a área de lazer. Então, esse fundo imobiliário especificamente, ele investe em shopping. E ele é um fundo bem diversificado. Ele tem basicamente ali uns 16 ativos dentro dele, em 5 estados diferentes. Então, ele é bem diversificado. Esse fundo, especificamente, ele cobra 0,6% ao ano de taxa de administração. Então, você pode ter ali o seu patrimônio num fundo imobiliário, onde tem excelentes imóveis, onde você ganha renda recorrente,
sendo gerenciado, administrado por um profissional e pagando apenas 0,6% ao ano de taxa de administração. Agora, se você escolher, por exemplo, comprar uma loja comercial e colocar para alugar e colocar essa loja na mão de um administrador, você vai pagar aí por baixo 8% sobre o aluguel da loja mensalmente. Então, só aí é um ponto extremamente positivo que você deve começar a repensar se você deve ou não investir através de imóveis físicos. Esse é o primeiro motivo que eu trouxe para vocês. O segundo motivo que eu trouxe para vocês é que vocês conseguem comprar grandes empreendimentos imobiliários a um preço irrisório. Então, por exemplo, o HGBS 11, que é esse que eu estou trazendo de exemplo para vocês conseguem comprar uma cota desse fundo, ou seja, uma parte desses imóveis pelo valor, e essa cotação é de hoje, de R$ 216,90. Então, com R$ 216,90, você já pode se dizer dono de um shopping center. Então, na fração proporcional ao valor que você tem investido. Então, se você tem uma cota, você vai ter ali os seus rendimentos proporcionais ao valor que você tem investido naquele fundo. Mas você não deixa de ser um investidor ter um investimento em um shopping center e ganhar os aluguéis desses shoppings. Então, esse é o segundo motivo que eu trouxe para vocês, que vocês devem investir de uma forma mais inteligente. Se o objetivo de vocês é ganhar aluguéis recorrentes, é ter uma renda extra, uma renda passiva, seja para aposentadoria ou mesmo seja para você viver hoje, você pode fazer isso através dos fundos imobiliários. Então, como segundo motivo pelo qual é muito mais inteligente que você invista em imóveis através dos fundos imobiliários, é a possibilidade de você comprar grandes empreendimentos com um valor irrisório. Então, R$100, tem alguns fundos imobiliários que têm a cota abaixo de R$100. Então, se vocês buscarem, analisarem os fundos, entenderem ali qual é a estratégia que vocês gostariam de investir, se é para receber aluguéis ou se é para receber juros de títulos de dívida, mas tem excelentes opções de fundos imobiliários que vocês conseguem investir com pouco. E como eu trouxe aqui como exemplo para vocês, o HGBS, que é um fundo de shopping, você consegue entrar com o valor da cota de R$ 216,90. Você já consegue investir em um shopping center e ganhar aluguéis recorrentes advindos desses imóveis. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu trouxe aqui para vocês é a renda recorrente que vocês têm desses imóveis. Esse é o terceiro motivo pelo qual você deve investir através de fundos imobiliários. Esses rendimentos que você recebe através dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Então, diferente dos aluguéis que você recebe dos imóveis físicos, que você tem que declarar imposto de renda, que você tem que recolher o imposto de renda desses aluguéis, quando você investe através de fundos imobiliários, você está isento do imposto de renda sobre esses aluguéis, sobre esses rendimentos que você recebe todos os meses. Então, esse é o terceiro ponto, ou seja, o terceiro motivo pelo qual investir através de fundos imobiliários para ter renda recorrente advinda do aluguel desses imóveis é uma estratégia inteligente para você que deseja ter essa renda passiva ou complementar a sua renda na aposentadoria ou até mesmo agora. Só depende do capital que você vai investir. Quanto maior o valor investido, maior é os seus rendimentos, maiores serão os seus rendimentos. Esse foi o terceiro ponto. Como quarto motivo, eu trouxe a possibilidade de você reinvestir esses rendimentos automaticamente. Pensa comigo, quando você tem um imóvel alugado, aí você recebe lá, digamos, R$1.000 desse imóvel que você tem alugado. Você consegue comprar outro imóvel com R$1.000? Claro que não.
Você precisaria, no mínimo, pegar esses 1.000 e ir aplicando mês a mês, ano após ano, para juntar um montante para conseguir adquirir um outro imóvel para alocação. Com os fundos imobiliários, você tem a possibilidade de reinvestir esses rendimentos que você recebe todos os meses e aumentar o valor do seu patrimônio em imóveis e, consequentemente, aumentar o valor dos aluguéis que você recebe. Então, você consegue, com um custo muito baixo, com um valor muito baixo, aumentar o valor que você tem em patrimônios imobiliários. Esse é o quarto motivo pelo qual investir através de fundos imobiliários é a estratégia mais inteligente para quem deseja ter rendas recorrentes advindas de aluguéis. E como quinto motivo pelo qual você deve ter esse tipo de investimento na sua carteira ou para a vida é a falta de burocracia. Então, quando você vai investir em um fundo imobiliário, você só precisa de quê? Do capital, que é baixo. Como vocês viram aqui, vocês conseguem comprar uma cota do fundo HGBS por R$ 216. Então, é um valor baixo, você precisa ter esse valor. Ter uma conta numa corretora de valores, para que você tenha acesso ao leilão da Bolsa, porque esses ativos são negociados em ambiente de Bolsa, através de leilão. Então, você tem que ter acesso a esses leilões. Como é que você tem acesso a esses leilões? Através da corretora de valores. Então, você precisa ter uma conta aberta numa corretora, você vai acessar o leilão da Bolsa e vai comprar ali os seus fundos imobiliários. Então, não tem burocracia. Ao passo que, se você escolher investir em imóveis físicos, você vai ter que buscar um imóvel no mercado, negociar preço desse imóvel. Depois, para comprar, você tem que tirar certidões, ir a cartório, negociar para ver se consegue um melhor preço, e tem toda essa burocracia. Depois que você adquire o imóvel, você tem que buscar ou uma administradora, ou então você mesmo buscar pessoas interessadas em alugar aquele imóvel. Depois você tem que gerenciar o recebimento desses aluguéis, aí você tem que lidar com o inquilino, e aí porventura esse inquilino não quer mais ficar, você tem essa questão para resolver. Se o inquilino resolve bagunçar o seu imóvel, você vai ter que resolver isso também. Então, tudo isso vem junto no bolo quando você resolve comprar um imóvel físico. Agora, se você resolver investir em imóveis através da estratégia mais inteligente e mais rentável, que é através dos fundos imobiliários, você não tem essa burocracia. Você paga a taxa de administração, que é justamente para o gestor e o administrador do fundo cuidar de tudo. Você só é um investidor. Então, você investe nesses imóveis e recebe os aluguéis advindos desses imóveis. Ah, não estou mais interessado? Você vai lá, coloca as suas cotas, a negociação em ambiente de leilão e negocia as suas cotas na Bolsa de Valores, via leilão. Então, é muito simples, não tem burocracia para você adquirir imóveis através de fundos imobiliários. E esse é o quinto motivo que eu trouxe para vocês, pelo qual eu acredito que investir através de fundos imobiliários com o intuito de receber renda recorrente advinda desses imóveis é a melhor estratégia. Então, já falei para vocês o que é um fundo imobiliário, já falei aqui também quais são as vantagens, quais são os motivos pelo qual você deve investir através de fundos imobiliários. E agora eu gostaria de passar para vocês o quê? Quais são os tipos de imóveis que eu posso adquirir através dos fundos imobiliários? Então, esses fundos, como eu falei, eles vão ter cada um a sua estratégia definida. E quando eles definem a estratégia, eles definem também qual é o tipo de imóvel que eles vão adquirir. Então, você pode ser sócio cotista de fundos que investem em escolas, hospitais, shopping, lajes comerciais, galpões logísticos. Pode ter também, até cemitério tem, gente. Tem até cemitério nesse bolo. Então, você pode ter fundo imobiliário que investe também em cemitério. Então, deixa eu ver aqui.
escola, hospitais, hotéis. Então, a gente tem fundos imobiliários que investem também em hotéis. Então, vocês têm todas essas possibilidades. Agências bancárias. Então, você pode ser, sim, dono de uma agência da Caixa Econômica, dono de uma agência do Itaú, do Banco do Brasil. Então, você tem essa possibilidade. Então, é bem interessante. Por quê? Porque os imóveis que estão dentro desses fundos são grandes empreendimentos. Não são imóveis meia boca, que pede chinelo, que dá rendimento pequeno. Não, são grandes empreendimentos. Então, é papo de milhões. Mas você pode entrar também como sócio cotista desses fundos com muito pouco dinheiro. Tá ok? Agora, nós temos também algumas outras opções. Os fundos imobiliários, eles investem, na sua grande maioria, em ativos para alocação, mas nós temos também alguns outros fundos que têm outras estratégias. Por exemplo, nós temos fundos de papéis, que são aqueles que investem em títulos de dívida lastreados em imóveis. Então, o objetivo desse fundo é receber os juros desses títulos de dívida. Você pode também investir em fundos de desenvolvimento, que são aqueles que compram terrenos, espaços e constroem. Então, o objetivo desses fundos é construir e vender. Esses fundos, eles têm, é claro, um risco um pouco maior. E você normalmente vai ter que esperar ele fazer o desenvolvimento para você ver os rendimentos do seu investimento. Então, ele tem um risco maior, mas não necessariamente você precisa investir apenas nesse tipo de fundo. Ou você precisa investir nesse tipo de fundo. Você pode escolher não investir em fundos de desenvolvimento e está tudo bem. E você também tem a opção de investir através de fundos de fundos. O que são fundos de fundos? São fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários. Então, o bom desses fundos de fundos é a questão da diversificação. São fundos extremamente diversificados. Porque, como ele investe em cotas de outros fundos, então ele carrega com ele a diversificação de todos esses fundos que ele investe. Então, essas são as possibilidades que você tem ao investir através de fundos imobiliários. E quais são as formas de você ganhar com esse tipo de investimento? Porque você não ganha apenas os aluguéis. Você tem duas formas de ganho através do investimento em fundos imobiliários. Você pode ganhar, você vai ganhar os aluguéis recorrentes, advindo dos imóveis que tem dentro desse fundo, mas você também tem a possibilidade de ganhar com a valorização das suas cotas. Então, essas cotas, lembra que eu falei que se você não quiser mais, você pode negociar as suas cotas no ambiente de bolsa via leilão? É justamente isso. Então, você tem essa possibilidade. E se as suas cotas tiverem subido de preço, você consegue ganhar também com a valorização das suas cotas no mercado secundário via leilão de bolsa. Então, você pode fazer essa negociação. Então, você tem duas formas de ganhar através de fundos imobiliários: os aluguéis recorrentes e a valorização das suas cotas. É como se fosse um imóvel mesmo, ele se valoriza, né? E os fundos imobiliários, como são negociados via cotas, essas cotas, como são de renda variável, ela sofre essa oscilação no preço da cota. E você pode se beneficiar numa elevação no preço da sua cota. E aí você ganha também com essa valorização. Então, você tem duas formas de ganhar com esse tipo de investimento. E como eu faço para investir em fundos imobiliários? Então, já dei uma palhinha aqui para vocês que é necessário que vocês tenham uma conta numa corretora de valores, para que vocês possam ter acesso à B3, a Bolsa de Valores, e conseguir ou comprar ou vender cotas que vocês já têm dentro desse ambiente de leilão em bolsa. Então, vocês precisam ter uma conta na corretora, aí vocês vão ter acesso ao home broker, vocês vão lá, entram na plataforma, digitam o código do fundo, aí vai vir o valor da cotação dele no dia, vocês vão emitir a ordem de compra, a quantidade de cotas que você deseja comprar,
e vai dar por finalizado. É necessário que você tenha, claro, o capital na conta da corretora para que seja feita a transação. Uma vez feita essa transação, você já passa a ser sócio cotista daquele fundo e já passa a ter direito de receber os rendimentos advindos dos aluguéis dos imóveis que o fundo tenha. Tá certo? Então é muito simples, como eu falei, não tem burocracia para você investir através de fundos imobiliários. E para quem esse tipo de investimento é recomendado? Os fundos imobiliários, eles são considerados um coringa. E por que um coringa? Porque eles cabem em qualquer carteira de investimentos, para qualquer perfil de investidor. Seja você um investidor conservador, um investidor moderado ou um investidor arrojado. Então, esse tipo de investimento, embora seja um investimento de renda variável, ele cabe na carteira de qualquer perfil de investidor. O que vai diferenciar é a quantidade que você vai ter desse tipo de investimento na sua carteira. Então, o investidor mais arrojado tende a ter mais ativos de renda variável. Já o investidor mais conservador pode ser que ele tenha um pouco menos ativos de renda variável. Isso vai depender do seu apetite. Porque esse investimento, como é um investimento de renda variável, ele deve ser pensado sempre para o longo prazo. Então, o objetivo de vocês com esse tipo de investimento tem que estar lá na frente, no longo prazo. Então, seja para complementar renda na aposentadoria, ou para ter uma renda na sua aposentadoria, ou para crescer o seu patrimônio e atingir a independência financeira. Então, você tem que estar sempre olhando para o longo prazo, quando você investe em renda variável. E ainda é importante que vocês fiquem também bem atentos à questão do risco, porque como são ativos de renda variável, eles possuem risco também, é claro, como os imóveis físicos também possuem risco, os fundos imobiliários também. Como você tem ali dentro daquele fundo imóveis, esses imóveis podem não ser alugados, isso é um risco. Ou os inquilinos podem não pagar o aluguel, isso também é um risco. Quanto às cotas que são negociadas em bolsa, ela sofre volatilidade. Então, em um determinado momento, a cota pode estar em baixa. Em outros momentos, ela pode estar em alta. Isso também é um risco. Então, riscos existem em qualquer investimento. Se você for comparar os investimentos em fundos imobiliários e os investimentos em ativos físicos e imóveis físicos, os fundos imobiliários ganham de lavada dos imóveis físicos. Por quê? Porque o imóvel físico ele tem todos esses riscos embutidos. Muito embora você não fique olhando o preço do seu imóvel, ele também sofre variação no mercado, dependendo da situação econômica, dependendo do cenário atual da economia, esse seu imóvel também vai sofrer variação de preço. Então, isso é fato, só que você não está olhando, então você não sente isso. Já os fundos imobiliários, como você tem fácil acesso a esses valores, você consegue verificar com mais facilidade. Mas o risco existe. E nos imóveis físicos, você tem um risco muito maior de liquidez. Já nos fundos imobiliários, esse risco é quase nulo. Por quê? Como você pode negociar os seus fundos imobiliários em ambiente de bolsa, através de um leilão, você consegue se desfazer com muita facilidade desse tipo de investimento. Então, já o imóvel físico não te dá essa possibilidade. Quando você tem um imóvel físico, se você precisar, por exemplo, você tem um imóvel que vale 500 mil reais, você está precisando agora de 100 mil reais. Para você conseguir esses 100 mil reais, você vai ter que vender o imóvel inteiro, os 500 mil. E como você está na urgência, muito provavelmente você não vai conseguir vender esse imóvel por 500 mil, você vai ter que cair o preço. Então, você vai vender ele por 450, 420, dependendo da sua urgência. Ou você vai negociar com o banco um empréstimo e dar o seu imóvel como garantia. Mesmo assim, você vai pagar altas taxas de juros sobre esses 100 reais que você precisa. Ao passo que, com os fundos imobiliários, digamos que você tenha 500 mil em fundos imobiliários. Você precisa de 100 mil reais. Você vai lá no ambiente de bolsa e você negocia
os 100 mil reais em cotas do seu fundo. Ou seja, você ainda ficou com 400 mil e você vai continuar recebendo o aluguel referente a esses 400 mil que você tem investido em fundos imobiliários. Você vai continuar recebendo esses 400 e só precisou se desfazer de 100. Isso é ter liquidez no investimento, o que você não tem com o imóvel físico. Então, o imóvel físico, comparado aos fundos imobiliários, ele é muito mais arriscado do que você investir através desses fundos, adquirindo cotas de fundos e recebendo aluguéis proporcionais ao seu valor investido, ao valor patrimonial que você tem nesses fundos de investimento. Outro ponto muito importante é que quando você compra um imóvel, você compra apenas um imóvel. Então, se você compra uma loja para locação, você está com risco 100% naquele imóvel. Já quando você compra cotas de fundos imobiliários, se esse fundo tem vários imóveis dentro dele, o seu risco de vacância, ele se dilui. Por quê? Porque você tem, digamos, como o HGBS, que tem 16 ativos dentro dele. Então, veja como o seu risco de vacância é diluído dentro do fundo. Ao passo que se você resolver comprar uma loja para alugar, você está 100% arriscado naquela sua única loja. Então, se porventura você não conseguir alugar ela, você fica com zero. Agora, se o fundo imobiliário ficar com uma loja, duas lojas sem alugar, ele vai continuar tendo o rendimento das demais lojas e vai continuar te pagando rendimentos, sempre proporcional aos lucros, é claro. E outro ponto importante, a gente tem tanto ponto importante para tratar nesse tema, que é muito interessante. Os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% do lucro que ele obtém. Então, por lei, ele é obrigado a distribuir. Então, ele vai sempre distribuir os rendimentos dele. Então, você pode ficar tranquilo que você vai estar sempre recebendo aluguéis. E aí vocês podem estar pensando, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo hoje de pandemia, alguns fundos não estão pagando aos cotistas. É claro, gente, que se o fundo não estiver lucrando, como é o caso dos fundos de shopping, os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas, eles não estão ganhando dinheiro, como é que provavelmente eles fizeram negociação com essas lojas. Então, os fundos eles estão captando um recurso muito baixo. Só que, se ele tiver lucro, ele vai precisar distribuir, tá? É claro que se ele não tiver lucro, não tem como ele distribuir. E a gente precisa entender. E olha que o seu risco está diluído aqui. Porque se você tivesse uma loja e o seu locatário, o seu inquilino, resolvesse devolver a loja porque ele não está podendo abrir, ele não está conseguindo fazer dinheiro, então ele pega e devolve a loja para você. Você não vai ganhar absolutamente nada. Você vai ter a loja vaga ali na sua mão, pagando os custos de manter aquela loja, né? Arcando com os custos de manter aquela loja. Agora, se você está investido num fundo imobiliário, primeiro que lembra que eu falei para vocês que vocês têm duas formas de ganho, que é a valorização da cota e com os aluguéis. Então, se você precisar se desfazer dessa cota, você pode com muita facilidade. Pode ser que o valor da cota esteja um pouco abaixo do valor que você comprou ou da valorização que ela já teve, mas você ainda assim tem liquidez. E você pode segurar nesse momento, porque porventura o shopping ou o fundo imobiliário que você está investindo não está tendo lucro nesse momento em função do cenário que a gente está vivendo, você segura e aguarda. É cena dos próximos capítulos. Porque se você investiu naquele fundo imobiliário, é porque você acredita que aquele fundo é um fundo bom, que existe ali bons empreendimentos, bons imóveis, bem localizados, você acredita no trabalho do gestor, então não tem por que você sair vendendo os seus fundos imobiliários. Você não sairia vendendo uma loja, então não tem por que você sair vendendo. O negócio é aguardar mesmo. E são alguns que não estão distribuindo porque não estão captando lucro, não estão tendo lucro. Mas alguns, mesmo com lucro baixo, estão distribuindo rendimentos.
E se ele tiver qualquer lucro, ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% aos seus cotistas. Então você pode ficar despreocupado que você está amparado por lei, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui aí tratar assim, amplamente sobre esse tema. Se você tem como objetivo na sua vida, como um projeto financeiro seu, ter uma renda passiva na aposentadoria ou ter uma complementação de renda, se você hoje pensa em comprar imóveis para alugar, para ter aí rendimentos de aluguéis para complementar a sua renda hoje ou mais para frente, eu sugiro que vocês comecem a repensar se é o caso de comprar um imóvel ou se é melhor e mais inteligente, mais rentável que vocês façam isso através dos fundos imobiliários. E como conclusão, o que eu trago aqui para vocês aqui, o investimento em fundos imobiliários, ou seja, investir em imóveis através de fundos imobiliários é mais simples, é mais rentável, é mais eficiente, é menos trabalhoso e é muito mais barato. Então comecem a pensar nessas características e nos motivos que eu trouxe para vocês de começarem a investir em imóveis e receber aluguéis recorrentes a partir de agora, investindo em fundos imobiliários. Tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida depois da nossa live, é só deixar nos comentários. E eu vou aproveitar aqui a oportunidade para convidar a todos para fazerem parte do meu canal Realização Financeira no Telegram. E lá, durante essa semana toda, começou na segunda e acaba no domingo, eu estou postando um áudio por dia, explicando passo a passo tudo que vocês precisam saber para começar a investir através de fundos imobiliários e ter aí renda recorrente através dos aluguéis desses imóveis. Então, fica o convite. O link para acessar o canal Realização Financeira ele está na minha biografia. É só acessar o link e entrar no canal e já usufruir aí dos áudios que eu já coloquei e daqueles que virão a partir de amanhã até domingo sobre investimento em fundos imobiliários. Pessoal, agradeço a participação de todos, a presença de cada um de vocês e desejo a todos uma noite abençoada e maravilhosa para cada um de nós. Lembrando que amanhã tem mais live aqui no Rico do Zero no Instagram e estão todos convidados, tá certo? Um forte abraço a todos e nós nos vemos amanhã.